Olá, pessoas saudáveis, eu sou Janaína Castro, esse é o Saudável Sem Segredo e hoje nós vamos falar sobre o uso de anticoncepcionais e o impacto deles na saúde da mulher. Eu usei anticoncepcional durante muitos anos da minha vida e quem me ajudou a entender que isso não fazia bem para minha saúde foi a nutricionista Pri Ricciardi. Por isso eu convidei a Pri para uma entrevista aqui no canal Saudável Sem Segredo para trazer essas informações tão importantes que muitas mulheres desconhecem sobre um medicamento que está presente na vida da maioria delas, sem que elas saibam das consequências que isso causa no nosso corpo. Como esse assunto é bastante complexo e a entrevista com a Pri foi muito completa, eu não tive coragem de cortar nem um pedacinho da entrevista. Eu achei melhor dividir em 2 vídeos. Hoje nós vamos ter a primeira parte e na semana que vem a gente continua, combinado? Antes de começar, já deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E um último aviso, nós gravamos essa entrevista em um local público no ano passado, antes de começar a pandemia. Foi na pastelaria Pastel Avenida Paulista, aqui em Londrina, e por ser um local aberto, acabou vazando um pouco do áudio ambiente, inclusive do trânsito, alguns carros que estavam passando lá na frente na hora da entrevista. Na hora eu achei que não fosse sair, porque a gente estava com o microfone de lapela, como eu sempre uso dos meus vídeos, mas quando fui editar o vídeo eu percebi que saiu um pouco do barulho do trânsito sim. Não comprometeu o áudio da entrevista, dá para entender perfeitamente o que eu e a Pri falamos, então fica tranquilo que o conteúdo, que é o mais importante, está preservado. Eu peço desculpas por essa pequena falha técnica, mesmo assim eu garanto que vale a pena ouvir todas as informações riquíssimas que a Pri traz nessa entrevista para alertar a nós mulheres sobre os cuidados que a gente precisa ter com o nosso corpo, com a nossa saúde, como que a gente pode cuidar melhor da gente mesmo. Então chega de demora e vamos começar a entrevista. Eu conheci a Pri no ano de 2015, eu tomava anticoncepcional desde os 16 anos, que foi uma recomendação médica para controlar o ovário policístico que eu tinha. E eu tinha 28 na época, quando eu conheci a Pri, e aí conversando com ela, ela me deu algumas orientações para eu repensar esse uso. E é isso que eu quero trazer hoje. Então vamos começar falando sobre isso, Pri. Por que é uma boa ideia para as mulheres repensarem o uso do anticoncepcional? Tá. Acho que tem várias questões, mas a principal é que a gente não entende a dimensão dos impactos que o anticoncepcional pode causar no nosso corpo, né? Então tem algumas coisas que são mais óbvias, que todas as mulheres já conhecem, então queda de libido, às vezes algumas mulheres têm mais celulite ou até ganho de peso, mas o anticoncepcional ele influencia em uma amplitude até maior, influenciando na saúde da tireoide, influenciando no nosso estado mental, né? E uma das principais coisas, ele deixa o nosso corpo mais inflamado também, né? E uma das principais coisas, ele inibe totalmente a ovulação, né? Então, essa é a forma de ser um contraceptivo. Sim. Mas na mulher, a ovulação tem um papel muito importante que não é só para quem quer engravidar. A gente só produz um hormônio que é chamado progesterona, que é um hormônio anti-ansiedade, anti-inchaço, anti-estresse, que deixa a gente realmente muito mais estável e mais zen se a gente ovula. Então, a partir do momento que a gente usa o anticoncepcional, a gente bloqueia totalmente isso. Fica sem progesterona. Sem progesterona. E se desconecta demais dos nossos ciclos, né, Jana? Então, como a gente estava conversando aqui antes, acho que esse quadro de fui no ginecologista a primeira vez e sair com uma cartelinha de presente é o que todas nós mulheres da nossa geração vivemos, né? E sim, o anticoncepcional teve um papel de trazer talvez uma liberdade, que talvez seja até um tema para a gente discutir mais profundamente, que é a questão de conhecer a nossa fertilidade, né? Que a gente se desconectou demais e a gente não é fértil o mês inteiro como a gente pensa, a gente não precisa ter tanto medo de engravidar como a gente pensa, né? Mas também, até como você mencionou, essa questão do ovário policístico. As meninas, quando elas acabam de menstruar, elas demoram ali de 3 a 5 anos para entrar num ritmo de um ciclo saudável e muitas vezes é diagnosticado o ovário policístico de uma forma errônea, né? Precipitada. Então só se vê lá na imagem e não considera outros fatores. Sim, tem meninas que podem ter, mas tem meninas que não, e a maioria não, né? E aí você pega um remédio que a gente passa a tomar diariamente para tratar de uma doença que na verdade ele não trata, não, né? E aí esse é outro ponto que eu enfatizo muito, né?
A partir do momento que uma mulher está querendo tratar algo com um anticoncepcional, seja uma cólica muito forte, uma TPM insuportável, um ovário policístico ou até mesmo uma endometriose, ela não está tratando a causa, ela está camuflando, né? Então, todos esses fatores acabam, a partir do momento que você largar o anticoncepcional, tudo aquilo vai voltar a existir, né? E muitas vezes você deixa de ter aquele sintoma, mas tem outros. Só vou dar um exemplo. Muitas mulheres têm cólica porque elas estão inflamadas. Então, às vezes ela consome um alimento, por exemplo, um laticínio que acaba inflamando ela, ou ela está numa vida muito estressante que acaba causando uma inflamação, ou ela tem alguma necessidade de uma alimentação específica, né, que acaba causando aquela inflamação. Ela não sente mais cólica, mas ela pode ter dor de cabeça, ela pode ter um aumento de celulite muito grande, ela pode ter muita rinite. Então, são outros sintomas que o corpo está te dizendo. Alguma coisa está errada. A inflamação se manifesta de uma outra forma. De uma outra forma. Porque ela existe. Ela existe. Né? Então, E aí, como você estava falando no começo, essa coisa de tomar um anticoncepcional meio que afasta a gente do ser mulher, de algo que faz parte do que a gente do funcionamento do nosso corpo, né? Sim. É muito prejudicial você deixar de ter um hormônio que é natural, que tem a sua função, e aí você simplesmente corta. Eu cortei por praticamente metade da minha vida. Isso foi é muito triste. É isso que as mulheres vivem hoje em dia, né? Sim. Acho que o principal é que a gente se acostuma, tem as vantagens no sentido de, eu não preciso me preocupar se eu for pra praia ou se eu for pra piscina, eu não vou estar menstruando, ou eu não tenho a preocupação de engravidar. Mas ao mesmo tempo, esse não se conhecer nos desconecta de muitas habilidades e potenciais que a gente tem. Então, principalmente potenciais criativos, você entender que tem sim períodos no mês em que você vai estar mais extrovertida e tem períodos que você vai estar mais introvertida. Sim. Tem períodos onde você vai estar ali com a criatividade à flor da pele e tem períodos que você vai estar mais executando mesmo ou organizando. Então, a partir do momento que a gente se conecta com essas fases do ciclo, a partir do momento que a gente passa a ter fases, né? Porque no anticoncepcional é tudo igual. Não tem. Você não tem fase. Então, isso traz um novo olhar pra gente, até de respeito. Sim. Um olhar também de que você pode ser várias faces, várias pessoas ao mesmo tempo. Muda ao longo do mês, né? Sim. Eu senti muito isso, né? Como eu falei, eu comecei aos 16 anos, eu tomei até os 28 anticoncepcional. E aí quando eu tirei foi uma coisa assim... Foi uma explosão, eu não me conhecia, não sabia. Comecei a perceber exatamente essas variações do meu humor, da época de eu estar com mais energia, mais disposta e estar mais recolhida. E comecei a me respeitar, a entender que tem aqueles dias do mês, aquele período do mês, que eu vou estar mesmo com uma energia um pouco mais baixa, eu vou estar mais recolhida, se eu puder fazer atividades que não demandem tanto minha energia, eu vou priorizar isso, porque é uma forma de me respeitar, a minha biologia, né? E isso mudou tanto. Fora se conhecer, né, gente? Uma das questões que o anticoncepcional atua com muita força é a questão da libido. Sim. Que eu também passei por essa transição, gente, de não, enfim, do zero ao normal, que eu não sabia que era normal, né? E aí é um ponto importante, porque a relação sexual, no caso das mulheres, já é algo conturbado. Sim. Né? A maioria das mulheres geralmente tem relação com o marido ou com o parceiro porque se sentem obrigadas. Na verdade, assim, não é trabalhado o prazer da mulher na relação sexual. Sim. É assim, ok, eu tento dar prazer pro homem e eu sinto-me obrigada a isso, ou eu quero engravidar, e assim vai a vida inteira, né? E eu acho que é resgatar isso também, que a mulher pode sim ter prazer. E aí eu falo que é complexo porque às vezes vem várias questões de religião, da nossa sociedade, de uma sociedade machista e tudo mais, né? Mas ela pode sim ter prazer e desejo, né? Sim, e isso é biológico e tá ligado com os hormônios, sim, né? Porque por que eu não tinha libido antes que eu tomava anticoncepcional? Porque não tinha hormônio, né? Da queda da testosterona. Sim. E aí não tem como. Por mais que eu trabalhasse todos os outros aspectos, a minha biologia não estava preparada, o corpo não se prepara. A gente tem esse momento do mês, né? A mulher tem, o homem é totalmente diferente o funcionamento hormonal no homem, né? Mas a gente tem um momento, a mulher tem um momento que ela vai estar predisposta, que ela vai sentir o desejo naquele momento do mês, e no momento ela não vai sentir, mas quando o ciclo está funcionando normalmente, a roda gira, né? Sim. E o nosso corpo é tão inteligente que a gente sente vontade
a gente tem essa libido justamente quando a gente está no período mais fértil. Sim. Né? Então, é claro, se você não quer engravidar, não tem problema nenhum, tem outros Existem métodos contraceptivos. A gente estima, né, que uma janela assim, de segurança, a mulher tem 9 dias férteis, então seria 6 dias antes de ovular e 3 dias depois, né? É uma janela bem ampla, tá? E todos os outros dias da sua vida, ela você não está fértil de jeito nenhum. Exatamente. E a gente tem esse medo a vida inteira. E até pegando o gatilho dessa parte que a gente fala da libido, a gente pensa muito na parte talvez sexual, né, da testosterona. Sim. Mas a testosterona, assim como todos os hormônios que o anticoncepcional inibe, mas a testosterona ela tem muito uma relação, por exemplo, de quando ela está muito baixa, a mulher perde a autoconfiança, ela se sente num quadro de desamparo, sabe aquela pessoa mais vitimizada mesmo, sim, que não tem aquela gana de lutar pelas coisas, né? Que não tem mesmo força de vontade, está sempre, às vezes até muito cansada. E tem também a questão da massa muscular, daquela pessoa que faz atividade física e nunca ganha massa muscular. Então a testosterona atua em todas essas questões. E o que a gente faz? A gente às vezes acaba se culpando e confundindo isso com a nossa personalidade. Né? Do tipo, nossa, eu sou preguiçosa mesmo, nossa, eu sou, sei lá, ninguém, eu estou em depressão. Né? Eu não sou capaz. E é uma questão hormonal. Se você não trabalhar o hormônio, você não vai ter de onde tirar isso, né? Porque é físico, né? E o anticoncepcional, ele inibe assim, em pelo menos 50%. Então, de 50% para mais de inibição da testosterona. Então, as taxas são muito baixas, realmente são taxas, às vezes, de mulheres pós-menopausa, né? Então, uma mulher que toma anticoncepcional a vida toda e para aos 30, 35 anos, ela nunca experimentou o que é ter testosterona. Né? E aí, a partir dos 30 anos, a gente começa a ter uma redução natural, de 1 a 2% por ano. Não é nada comparado aos 50%. Mas você já vai entrar num estado onde você já está tendo uma redução. Sim. Então você nunca experimentou e já vai reduzir aquilo. Né? A gente está se privando de sensações e de funcionamento natural do nosso corpo. Isso é muito sério e devia ser mais falado, né? Sim. Hoje em dia é normal, né? Entre aspas, todas as mulheres tomam anticoncepcional e pronto, né? Como se não tivesse alternativa, né?